Olá, tudo bem? Muito bom dia. Um grande dia a todos. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Bom, vamos começar esse vídeo falando sobre algumas coisas relacionadas a Oi. Mas antes de mais nada, eu quero comentar aqui um pouco sobre a PetroRio. A PetroRio, ela viu o seu lucro subir mais de 6 vezes no terceiro trimestre deste ano, chegando a 154 milhões de dólares. 154 milhões de dólares. A Prio, hoje o nome da PetroRio, né? Ela foi rebatizada de Prio, as ações Prio 3, ela lucrou na forma líquida 154 milhões de dólares no terceiro trimestre deste ano, ou seja, um número 542% maior do que o reportado no mesmo período de 21. O lucro foi muito impactado pelo aumento das despesas de depreciação e amortização, devido à maior produção no campo de frade, que acelerou a depreciação das reservas do campo e pelo imposto de renda, uma vez que este é impactado pelo aumento de receita e consumo de prejuízos fiscais de exercícios anteriores. O lucro antes de juros, impostos de depreciação e amortização totalizou 285 milhões de dólares no terceiro TRI, crescimento de 160% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem EBITDA ajustada atingiu 61% no terceiro TRI, uma alta de 14% frente ao mesmo período de 2021. O lift cost da empresa é o menor de toda a sua história, que é o custo de extração. Ele foi de tão somente 9,5 dólares. O custo de extração foi de 9,5 dólares, o menor já registrado pela empresa em toda a sua história, representando uma queda de 23% quando comparado ao mesmo período do ano passado. O lucro bruto atingiu a cifra de 258 milhões de dólares, um aumento de 202% na comparação com o igual período de 21. As despesas gerais e administrativas somaram 8,2 milhões de dólares, um crescimento de 48%, e em 30 de setembro de 2022, a posição de caixa da empresa era de 1,7 bilhão de dólares. Então, estamos falando aí de 8 bilhões e meio de reais, né? 8 bilhões e meio de reais. Dinheiro, provavelmente, para investimentos, né? Dinheiro, provavelmente, para investimentos, para aquisições. Vamos ficar observando aí essas movimentações, esses bastidores da Prio, porque com 8 bi e meio de reais no caixa, é provável que a empresa esteja aí observando futuras aquisições, estudando futuras aquisições. Vamos observar, certo? Uma outra coisa que eu queria comentar: o Brasil é o maior alvo de ataques cibernéticos na América Latina. A região já registra mais de 1.500 ataques por minuto, gente. 1.500 ataques por minuto. Impressionante, né? O maior alvo de ataques cibernéticos na América Latina chama-se Brasil. São mais de 1.500 ataques por minuto. A cada 60 segundos, são mais de 1.500 ataques cibernéticos. Golpes com mensagens fraudulentas explodem em todos os países. E o Brasil é o maior alvo de ataques na América Latina. Esse foi um relatório da empresa de segurança Kaspersky. A empresa diz que 2.366 ataques de malware e 110 mensagens fraudulentas foram bloqueadas por minuto na América Latina até esse mês, em 2022, dos quais mais de 1.500 apenas no Brasil, por minuto.
As conclusões destacam que a região se tornou um cenário importante com relação às ameaças cibernéticas, em especial as ameaças financeiras e ameaças corporativas em geral, né? Os cyberataques tiveram grandes variações durante a pandemia. Entre janeiro e setembro de 2020, houve um aumento de 64% nos bloqueios dos ataques usando malware, seguido por uma queda de 39% entre setembro de 2020 e janeiro de 2022, quando a atividade maliciosa retornou ao nível pré-pandemia. Considerando os 8 primeiros meses de 22, foram registrados um total de 817 milhões de ataques, de tentativas de ataques na América Latina, representando 2.366 bloqueios por minuto. O Brasil se destaca como o que mais sofre ataques de malware, com 1.554 tentativas por minuto, ou 65% de todos os bloqueios da América Latina, seguido por México, com 298 tentativas, Peru com 123 tentativas, Colômbia com 84 tentativas. Veja, o Brasil com 1.554 tentativas por minuto, né? Entre as principais ameaças, a pirataria aparece como uma grande preocupação, seguido pelos adware, que mostram propaganda indesejada. Infelizmente, verificamos o aumento desses crimes cibernéticos, apesar de entender que esse movimento é um reflexo da crise econômica que afeta pessoas, empresas. Temos que alertar que a economia com licença de programas não justifica o risco. A pirataria acaba também sendo uma porta de entrada para os cybercriminosos, né? A gente precisa se conscientizar disso aqui no Brasil. Se prefere muitas vezes pegar coisas piratas, acreditando que sai mais barato e que isso vale a pena, só que tudo isso são portas de entrada para golpes e roubos no meio digital. As pessoas às vezes desconhecem os riscos que estão correndo ao adquirir produtos piratas, né? O estudo também destaca a importância que a América Latina ganhou no cenário global de golpes financeiros. Enquanto a tendência mundial tem sido de queda, na América Latina houve aumento, né? O estudo mostra que nos primeiros 8 meses deste ano foram bloqueados 38 milhões de acessos a links fraudulentos. Isso representa 75% de tentativas de ataques de phishing em 2021, quando se registrou um total de 52 milhões. O Brasil é o mais atacado na América Latina, seguido por Equador, Peru, Colômbia, Chile, Panamá, Guatemala, Paraguai e México. Por que a gente está sempre trazendo esses números, essas pesquisas? Primeiro, porque temos que bater na tecla do cybercrime para que todo mundo se conscientize que precisa se proteger. Não pode cometer vacilos na internet, né? Muita gente vacila demais na internet, não toma os devidos cuidados. Depois, porque se existe um problema, existe oportunidade, existe solução. E é exatamente a Oi Solução que atua nesse segmento de tecnologia, criando aí produtos, serviços, treinamentos, consultorias nessa área de cibersegurança. Então, quanto mais cresce a demanda, mais serviço tem para a Oi, mais oportunidade tem para a Oi Soluções. É uma pena que a empresa não fale muito, né, sobre o trabalho da Oi Soluções, mas o que a gente entende é que é um cenário muito propício para o crescimento da Oi Soluções, pelo posicionamento estratégico que a Oi está, certo? Eu queria aproveitar para trazer para vocês um vídeo que eu vi, ele já tem um certo tempo, mas ele faz sentido para a gente comentar. Eu queria trazer um vídeo da Louise Barsi, pois ela esteve recentemente falando sobre a Oi, né? Ela esteve recentemente falando sobre o case da Oi
e eu acho que é interessante a gente escutar o que ela falou a respeito da empresa. Eu vou compartilhar aqui para vocês ouvirem o comentário dela, certo? Prestem atenção. Bom, eu vou ser bem sincera com você, não é um case que eu acompanhe de perto. Quem gosta muito, inclusive, de Oi, que acredita no turnaround, que acredita que realmente a recuperação judicial vai ser bem sucedida, é o Fê, é o Vip Ruiz lá da AGF. Ele que pode falar. Ele tem Oi na carteira faz um tempo já. Mas, assim, são argumentos bem sólidos, a empresa está realmente se reestruturando, está vendendo alguns ativos, né? Então, está conseguindo aí reperfilar a sua dívida, né? Cumprindo aí todo o seu plano, né? Junto aos credores. Então, eu acho que é um case bem possível, assim, de dar certo. O que acontece, na verdade, com a Oi e algumas outras ações, tipo IRB, enfim, que passaram por algum tipo de dor de cabeça, até mesmo Eternit, que eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar, é que você não tem muitos investidores, você tem sócio-torcedores. Isso, o cara tá lá, ele nem sabe por quê. Então, geralmente, são ações que nominalmente custam muito barato, então, para o pequeno investidor é atraente, porque ele pode comprar uma grande quantidade de ações com pouco capital, né? Por outro lado, por serem ações de pequeno valor nominal, qualquer variação é um caminhão para cima, é um caminhão para baixo, então a volatilidade, né, a quantidade de ações disponíveis no mercado, a liquidez também é um problema. Então, não necessariamente você estando certo sobre um turnaround, isso vai se refletir no preço, na velocidade que as pessoas esperam, né? Então, você entrar em um case de turnaround exige uma certa maturidade como investidor e você precisa ter a consciência que esse retorno pode vir, ele pode ser grande, como ele pode não vir. É um case mais arriscado, né? Então, não sejam torcedores de ações, mantenham a postura de investidores. É isso aí. E no caso da Eternit, né? Vocês investiram quando a ação estava bem baratinha. Se eu não me engano, a ação acho que era R$10, Luiz, e foi isso daí? Não, era menos. Era menos. Eu não vou lembrar agora o preço de entrada, mas eu acho que era R$4, R$5, há muitos anos, tá? Eternit, na verdade, está na nossa carteira desde 2000, posso falando besteira, 2009, 2010, por aí. Né? E é um case antigo, exatamente. Mas o problema da Eternit, ele foi estrutural, né? Nós tivemos uma mudança de matéria-prima. Então, a gente tinha uma linha de negócio, que é a mina de amianto, né? A gente detém a mina, hoje, a matéria-prima, né? Que nós só exportamos. E por muito tempo, a empresa resistiu em procurar novas alternativas, porque realmente era uma vaca leiteira, dá muito dinheiro, né? Então, obviamente, valia a pena naquele momento. Só que o STF foi lá e falou, não, nós vamos fechar a mina. E aí, de repente, nós nos vimos numa sinuca de bico, então precisamos parar, refletir, mudar de posicionamento, obviamente, mudamos toda a administração, então hoje o Luiz Barbosa fez um excelente trabalho lá como CEO. É isso, gente. É isso que a gente precisa entender com relação ao case da Oi, né? A Luísa Barsi, ela veio aí exatamente trazendo um pouco dessa perspectiva de que quem investe numa empresa de turnaround tem que investir com consciência de que é um processo que não é rápido, que é preciso esperar a maturação do projeto, de todas as transformações. Vocês viram ela dizer que entende que a empresa está indo no caminho certo e que não há espaço para investidor torcedor, né? Você precisa ser uma pessoa que estuda a empresa para entender o que está acontecendo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, procure entender, se afaste da confusão, se afaste de gente medíocre e participe do movimento que nós estamos conduzindo aqui por meio do canal, ombreando com outras pessoas que estão também interessadas em contribuir com esta causa. Então, o Ricardo Mauro, por exemplo, criou
uma página no Instagram, o Acionista Oi, @acionista Oi. Faça parte dessa página, vá lá, visite, tem muitas orientações, tirar dúvidas, é uma página que tira dúvidas dos acionistas e orienta sobre diversos aspectos aí. Temos que trabalhar para acabar com o aluguel de ações. Isso é uma extorsão que acontece na Bolsa de Valores, isso é um estelionato, como diz o Luiz Barsi Filho. A gente está batendo nessa tecla, diversos fundos ganham aí muito dinheiro, pegando o papel dos ingênuos acionistas da Oi, colocam esse papel para baixo, derruba, isso está acontecendo desde o ano passado, essa especulação, isso distorce o valor, o preço da empresa, isso distorce o preço da ação e faz com que quem perca dinheiro de fato seja o acionista, porque você tinha as ações lá em cima em R$ 2,00, R$ 1,80, R$ 2,40 e hoje ela está a alguns centavos. Então, quem fez isso acontecer? Os fundos de investimentos que especulam com o aluguel de ações. Eles não pagam 1% de imposto de renda. Estamos, inclusive, apoiando nessa cruzada aí o Luiz Barsi Filho, que tem denunciado isso, e estamos aí denunciando isso também nas páginas oficiais aí do futuro presidente Lula, do Geraldo Alckmin, da Simone Tebet, para que eles percebam que já existe aí no forno um projeto para tributação de dividendos. Antes de tributar os dividendos, deve tributar os fundos de investimentos e suas operações de aluguel de ações. Então, antes de pensar o próximo governo em tributar dividendos, deveria já se antecipar e fazer isso. Tributar os fundos de investimentos e, sobretudo, as suas operações de aluguel de ações. Porque assim a gente derruba essa prática danosa, essa prática nociva, entendeu? Que, infelizmente, o CAD não faz absolutamente nada a respeito, a CVM não faz nada, a Bolsa não faz nada, acham tudo normal, mas não é normal. Esse tipo de ação que está sendo orquestrada por eles é uma ação orquestrada, combinada, gera manipulação, joga as ações da empresa na bacia das almas, lá para baixo. Isso pune o investidor pequeno, que economiza dinheiro do seu trabalho e coloca ali mensalmente na Bolsa, na expectativa de, no futuro, ter um dinheiro para sua aposentadoria. Então, esses fundos estão lesando as pessoas que estão investindo na Bolsa. E eles ganham muito dinheiro fazendo essas operações com os aluguéis de ações e não são tributados por isso. Então, o próximo governo Lula, precisa saber disso e agir rapidamente e tributar essa bandidagem que está instalada na Bolsa de Valores. Né? E, para não perder esse assunto, né? Para não perder essa oportunidade, reforçamos aqui uma vez mais com a fala do Luiz Barsi comentando a respeito disso. Né? Ouçam só. Se degladiarem entre si. A partir do momento que você permite que alguém alugue uma quantidade exorbitante de ações e venda, esse mercado ele não tem estrutura para suportar isso. Então, ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo uma pressão desordenada que gera o quê? Que gera um preço fora de condições normais. Tá certo? Então, a condição dos preços de todas as ações que são locadas, elas são irreais. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente analisa. Então, eu digo o seguinte: a locação de ações, ela acaba se convertendo num estelionato. Por quê? Porque se você aluga uma casa, você não pode vender. Porque se você vender, você está praticando um estelionato. Se você aluga um veículo, você também não pode vender, senão você estará praticando um estelionato. Da mesma maneira que se você alugar um equipamento industrial ou um equipamento agrícola, você também não pode vender. Se você vender, você está praticando um estelionato. Então, por que você pode vender uma ação? Então, é isso. Você tem que entender que isso é prejudicial para o acionista minoritário.
isso é prejudicial para o acionista minoritário. Todo mundo precisa se conscientizar disso. Todo mundo precisa se conscientizar de que está se prejudicando com o aluguel de ações. Porque desde que os aluguéis de ações subiram, as ações despencaram. Então, o acionista da Oi, o minoritário da Oi, ele é parte do problema. Ele é parte do problema por ajudar aos fundos de investimentos, os fundos de especulação, jogarem o papel lá para baixo. Então, somos os responsáveis. Não adianta ficar aí dizendo que o papel não sobe. Não sobe porque o acionista da Oi não ajuda o papel a subir. Porque vai ser impossível o papel subir com 600 e tantas milhões de ordens de venda de papéis na Bolsa todos os dias. Já chegou a 780 milhões. É impossível o papel subir desse jeito. Então, vamos acordar para a vida, vamos parar de fazer papel de besta, porque quem aluga a ação da Oi é besta, otário, entendeu? E precisa acordar para a vida, deixar de fazer isso. É isso que a gente tem aqui defendido. Uma outra coisa, é fazer parte do grupo de minoritários da Oi. Estamos criando aí um grupo de minoritários. As pessoas a gente tem orientado para que carreguem suas ações de Oi de outros bancos e corretoras para a XP, porque a XP não aluga, e tem muito banco e corretora que aluga, mesmo sem você saber. Então, ao transportar, não tem custo nenhum, fazer a portabilidade de suas ações da Oi para a XP, você não vai gastar nada. E ao fazer isso, você cadastra lá o Luiz Bassi Neto como assessor. Também não paga nada por isso. Você continua senhor de suas ações, não transfere nenhum poder para ele mexer com suas ações. Apenas estaremos reunindo em um único grupo uma quantidade crescente de ações. Qual a meta, o objetivo? Chegar a 300 milhões de ações. Quando a gente chegar em 300 milhões de ações, a gente vai ter condições de bater na porta da Oi e dizer, olha, nós temos 5% de ações da Oi, somos um grupo majoritário, somos um grupo relevante e queremos indicar uma pessoa para o conselho de acionistas, para o conselho, um conselheiro independente. Isso é importante para marcar território, para marcar presença, para escutar o que é dito dentro do conselho a respeito das estratégias e dos caminhos da Oi, para fazer valer a nossa voz também junto a este conselho, junto à diretoria executiva, junto à presidência da empresa. Tudo isso a gente julga como importante e por isso a gente está sempre aqui batendo nessa tecla. Não vamos cansar, não vamos desistir. É uma espécie de contribuição que a gente quer deixar aqui para os acionistas da Oi, para os acionistas minoritários, para que aprendam a ser sócios engajados, ativos. Essa cultura é muito comum nos Estados Unidos, no Brasil não existe, mas a gente quer contribuir para que essa cultura possa se fortalecer, despertar e fortalecer esse movimento aqui no Brasil. Conto com todos vocês. Quero finalizar com um comentário. O Geraldo Alckmin acabou, em nome do presidente eleito Lula, entrando em contato com o Ilan Goldfarb para dar parabéns pela eleição dele para a presidência do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e falou da disposição do governo de estreitar laços com o banco. Olha, muito positivo, depois daquela abobalhada do Guido Mantega, que tentou adiar a eleição, um negócio de doido aquilo, né? Pegou muito mal, foi péssimo para o Brasil aquilo. Ainda bem que todo mundo que conhece o Ilan sabe da sua competência, 2 vezes eleito o melhor presidente de Banco Central do mundo recentemente, e aí várias autoridades da área econômica, financeira e empresarial saíram defendendo o Ilan e criticando a iniciativa desastrosa do Mantega, né, que graças a Deus caiu depois disso, né, que ele estava na equipe de transição. Ele que destruiu o PIB brasileiro, ajudou Dona Dilma a derrubar o PIB brasileiro em 8%, né, fez com que a gente perdesse o grau de investimento
e ainda contribuiu para o impeachment de Dilma, óbvio. O grande responsável pelo impeachment de Dilma não é o Michel Temer, chama-se Guido Mantega. Muito bem. Aí o Alckmin externou uma mensagem, foi divulgada: parabenizo o Ilan Goldfein pela vitória. Em nome do presidente Lula, reforço a disposição do Brasil em estreitar laços com o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social da nossa região. Isso foi muito positivo. É um fato histórico o BID ter um brasileiro na sua presidência e um dos brasileiros mais respeitados lá fora. Então, muito bom que isso possa ter sido resolvido com inteligência, que a turma que estava aí trabalhando nos bastidores para tumultuar tenha sido afastada, porque essa gente não presta, tem que ser afastado mesmo, porque só estão aí tentando tumultuar o país, né? Então essa turma tem que ser banida do próximo governo. Não consigo enxergar essa gente exercendo nenhum cargo, nem prestando nenhum tipo de apoio, porque eles são absolutamente incapazes. Já provaram anteriormente a sua total incapacidade, incompetência, né? Bom, com isso eu gostaria de desejar a vocês um excelente dia. Fiquem com Deus, deixem um like, compartilhem com os amigos e estejam atentos aí, quem não conhece a seleção de empresas, é a hora de fazer a sua assinatura da seleção de empresas, nosso estudo macroeconômico, com a nossa visão de algumas empresas que a gente tem em carteira ou que está estudando para o longo prazo. Conheça esse nosso trabalho e se você já é assinante, chegou a hora de fazer a renovação. Então, procure aí fazer esse procedimento de renovação e quem não está ainda assinando a seleção de empresas, é a hora de fazer isso, vale muito a pena, né? Vale muito a pena fazer a seleção. Muito obrigado a todos vocês, deixem um like, compartilhem com os amigos, fiquem com Deus e até a próxima.